refúgio e fortaleza é Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 36. Vamos ler dos versículos 8 ao final, ao 38. Êxodo 36, do 8 ao 38, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe com atenção, irmãos. Assim, todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram um tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins, de obra de artistas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofa azul na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 cochetes de ouro com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram a parte 5 cortinas entre si, de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 cochetes de bronze para ajuntar a tenda, para que visse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outras cobertas de pele fina. Fizeram também de madeira de acácia e as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fizeram com as tábuas do tabernáculo. Para preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para a banda do sul. Fizeram também 40 bases da prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para o canto do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas, e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas. E cobriram também de ouro as travessas. Fizeram também um véu de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o fizeram da obra de artistas. E fizeram 4 colunas de madeiras de acácia cobertas de ouro. Os seus cochetes eram de ouro sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas, e os seus cochetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. A nossa oração nesse momento, Deus, é que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale às nossas vidas, aos nossos corações, através da Tua palavra, e que não seja dita nada
além daquilo que é a tua verdade, Senhor. Nosso pedido é que teu Espírito fale aos nossos corações e edifique a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo é o nosso pedido. Amém. Irmãos, é difícil interpretar um texto como esse, né? A nossa tendência, a tendência do nosso coração é olhar para esse texto e começar, de alguns, né? E começar a ver em cada detalhe, em cada coisa que Deus manda Moisés fazer para com o seu povo. Você querer apontar Cristo nesses detalhes, dizer que Cristo é isso, ou que aquilo aponta para Cristo, isso é uma inferência de texto que pode causar dano, porque no todo sim aponta para Cristo, mas não necessariamente cada pedaço em si, né? Então, como interpretar um texto como esse? Um texto como esse ele deve ser interpretado como um todo, como uma unidade. E de fato, através do contexto da narrativa aqui, da descrição, né, melhor dizendo, nós apontamos aquilo que realmente significa. É difícil fazer isso, mas eu contei com a ajuda de algumas pessoas, entre elas o próprio Calvino e também o pastor Paulo Brasil. Quando no capítulo 12, por exemplo, das Escrituras, quando Calvino ele aborda a razão pelo qual nós devemos não seguir a idolatria, por exemplo, por causa dos aspectos supersticiosos, é a palavra que ele vai usar, ele entra num debate bem importante do que a Igreja Católica ela define. Eu vou trazer dois termos aqui para os irmãos, talvez vocês já conheçam, quem não conhece, que chama latria e idolia, né? A Igreja Católica vai fazer uma distinção de adoração. Calvino ele vai contra isso, né? Isso segundo Calvino, a Igreja Católica ela dá base à idolatria aos santos e aos mortos, fazendo essa distinção de adoração, né? Falando da seguinte forma: se você adora mortos e santos e você faz como é ordenado pela palavra de Deus a adoração, primeiro que não é ordenado, né? A adoração a mortos nem a santos, mas se você faz como é ordenado, como Deus ensina como deve ser adorado, então você pode adorar santos e mortos. Nessa distinção que ele faz, né, de adoração a santos é dolia, é uma adoração que você pode fazer, é diferente da latria, que é a adoração a Deus. Então ela faz essa distinção para justificar esse pecado, por exemplo, né? E Calvino vai bater nisso, vai dizer: não, esse argumento não existe, isso é falso, isso é contra o Senhor, isso é quebra do segundo mandamento, você não pode fazer isso. E Calvino usa o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 8, quando ele mostra que Paulo condena a adoração, mesmo que seja adoração a dolia, é a palavra que é usada, né? É errado, você não pode adorar mortos, nem santos, né? Isso é pecado, isso é anátema, é quebra de mandamento. Simplesmente porque quando não adoramos a Deus da forma como Ele deve ser adorado e da forma que é prescrito e ordenado pelo próprio Deus, nós tiramos aquilo que é de Deus, né? A glória do Senhor, e damos a outro. Essa é a estruturação da argumentação de Calvino. Vocês estão tirando a glória do Senhor, vocês não dão a glória a Deus, vocês dão a glória a outro Deus, a vocês mesmos, a santos e a mortos, mas não dão a glória perfeita ao Senhor. Isso não é adoração. Calvino bate nessa terra. E há um texto, irmãos, correlato a esse, por exemplo, no capítulo 36, no próprio livro de Êxodo, que é do capítulo 26, que são dadas as mesmas ordens que é dado no capítulo 36. E alguns podem se perguntar: mas por quê? Né? Porque Deus repete as mesmas ordens que é dado agora no capítulo 36, também no capítulo 26. É como se fosse repetido. É bem verdade que não está perfeitamente como está no capítulo 36, exatamente as mesmas palavras, mas de uma forma geral elas são muito parecidas. É a mesma ordenança da construção do tabernáculo. Então a gente tem que entender o contexto que isso foi relatado para poder dar a melhor interpretação para esse texto. Volte comigo lá no capítulo 26 rapidinho. Veja o verbo que é usado no capítulo 26, no versículo 1. Ele usa assim, veja lá: farás, né, o tabernáculo que terá 10 cortinas. Aqui é uma ordenança de Deus: farás. Vocês devem fazer, vocês devem produzir, vocês devem começar a construir o tabernáculo através das 10 cortinas, né? É uma ordem, é uma ordenança de Deus. Mas quando nós voltamos para o capítulo 36, veja lá comigo, no versículo 8, começa assim: assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra de Deus. Veja, no capítulo 26,
há uma ordenança da construção, né? Da iniciação, vocês devem fazer. No capítulo 36, há um cumprimento dessa ordenança. Faziam, né? Eles estão fazendo aquilo que Deus ordenou. Então, não é simplesmente uma cópia do capítulo 26 para 36, mas uma cronologia aqui. Antes, a ordenança de Deus para fazer. No capítulo 36, eles já estão fazendo aquilo. Essa distinção é importante a gente fazer, porque mostra claramente que eles cumpriam a palavra de Deus cabalmente. Assim como Deus ordenou, como devia ser cumprido, eles faziam exatamente como Deus ordenou, como devia ser cumprido. Isso mostra, irmãos, um princípio na palavra de Deus que, e aqui no contexto de culto, no contexto de adoração a Deus, porque eles faziam um tabernáculo e era por meio de que o povo de Deus adorava ao Senhor. Aqui fica claro que o princípio é: vocês me adoram e eu digo como vocês devem me adorar, a forma que vocês vão me adorar e onde vocês vão me adorar. Esse é o princípio, do texto. Vocês só me adoram se for dessa forma, e agora, cumprindo essa forma, vocês conseguem me adorar. Então, o primeiro aspecto aqui, irmãos, é que Israel deve cultuar a Deus como Ele ordenou, o Deus verdadeiro e único. E esse Deus, ele não vai ser adorado com especulações do coração humano, nem da mente humana, nem com as nossas imaginações, porque se Ele deixasse a mercê do nosso próprio coração a adorar a Deus com o nosso próprio entendimento, a nossa capacidade de pensar, nós encheríamos a igreja de superstições, de coisas, de imaginações, de práticas supersticiosas, e isso não glorifica a Deus. Está aqui, é o grande princípio do texto. É o que nós vemos hoje quando nós saímos dessa porta, desse lugar. São igrejas supersticiosas, começando pela própria igreja católica, como Calvino vinha enfrentando aqui, quando ele trata sobre isso. Esses que encheram a igreja de imagens de anjo, encheram a igreja de vitrais com figuras que trariam a imagem do próprio Deus. Então ele vai dizer: isso é pecado, quebra do segundo mandamento, não é assim que Deus é adorado. O texto deixa claro que esse não é o princípio, isso é superstição, com práticas que não são neutras em si, mas tem um princípio de adoração errado ao nosso Deus. Então, Deus disse a Moisés no capítulo 26, faça assim. E no capítulo 36, Moisés faz exatamente como é ordenado. O culto a Deus, irmãos, é feito segundo a ordenança dele mesmo. Então, a primeira implicação prática nas nossas vidas talvez, nós temos que cuidar e zelar. Isso de forma verdadeira e bem cuidadosa, a saber como Deus deve ser adorado e adorar o Deus que é revelado nas Escrituras. Porque são duas coisas diferentes, né? Às vezes nós adoramos da forma certa, mas o Deus errado. Às vezes a gente adora o Deus certo da forma errada. Isso acontece. E eu não falo isso de que as pessoas fazem isso com uma intenção má no coração. Não. Não estou debatendo isso aqui. Talvez a intenção seja boa. Talvez ele esteja de coração sincero, querendo adorar a Deus. Só que por falta de entendimento ele erra a adoração. E isso não provém do Senhor. O que nós mais vemos hoje nas igrejas, e eu escuto isso o tempo todo, irmãos, é que, veja, eu vou para aquela igreja porque lá eu me sinto bem, eu vou para aquela igreja porque eu gosto das pessoas. Isso é sincero do coração, é bom se sentir bem na igreja. Não estou dizendo que você deve ir para a igreja para se sentir mal, nem para a igreja que você não gosta das pessoas, não é isso. Mas veja, não há uma prioridade aqui, não há um princípio aqui em que Deus deve ser adorado, é Ele que deve ser exaltado, é para Ele que nós vamos para a igreja adorá-lo, Ele é o motivo principal, Ele é o único motivo, na verdade. As coisas são consequências da bondade de Deus e a misericórdia de Deus sobre os filhos de Deus. Então, não se assuste, irmãos, quando vocês sabem disso, isso é um contexto geral no Brasil. Quando você sai para aí e olha para as igrejas e você vê a igreja tomada de superstição. E é interessante porque quanto menos palavra tem, mais superstição tem na igreja. Isso é uma balança. Quanto menos palavra, mais superstição. Quanto mais palavra, menos superstição. Isso é uma regra.
E por isso eles vão perdendo a força, as igrejas vão morrendo, as coisas não caminham. É uma igreja vazia de palavra de Deus, é uma igreja morta. Eles não fazem aquilo que foi revelado, mas eles preferem tocar, né, Deus. E eles criam Deus para si. Eles querem apalpar Deus. Outro ponto importante, irmãos, aqui quando nós olhamos para esse texto, é que estamos após a idolatria do povo. Veja como é interessante. No capítulo 26, Deus ordena como deve ser criado o tabernáculo. Vocês façam assim. No capítulo 36 eles fazem assim. Mas se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 31, é o encerramento da entrega da lei a Moisés. E no capítulo 32 eles fazem um bezerro de ouro. Deus manda eles, Deus ordena a forma como eles devem ser, como Deus deve ser adorado. Ou vocês devem construir assim o tabernáculo, assim, 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 assim. Não, isso não é da imaginação de vocês, não é do coração de vocês. Vocês não vão construir com o seu coração, mas construir com a minha ordenança. Depois que no capítulo 31 Deus dá a lei a Moisés, que seria o ápice do tabernáculo, vamos dizer assim, o fechamento do tabernáculo. No capítulo 32, em seguida, eles adoram a Deus de forma errada, de como foi ordenado. Eles fazem o bezerro de ouro. E quando isso acontece, irmãos, Deus fala a Moisés bem assim. Ele diz assim, desça depressa, porque o povo já se desviou. O povo se apartou daquilo que eu disse. Isso no capítulo 26, né? A forma como deveria ser adorado. Irmãos, isso é inclinação do nosso coração. É adorar do nosso próprio jeito, é fazer como nós queremos fazer, é adorar um Deus criado, é adorar um Deus que seja mimado, né? É adorar um Deus que foi criado com os meus desejos. Imagina um Deus, eu adoro Ele da forma que eu acho correta. Isso é uma inclinação do nosso coração, irmãos. Criamos a nossa própria regra de fé e prática, criamos a nossa própria forma de adoração. Faremos um Deus segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. A premissa se reverte aqui. Sou eu que sou imagem para o Deus que eu crio. E Ele reflete aqui os meus desejos e aquilo que eu quero. E agora no capítulo 36, eles fazem aquilo que foi ordenado. Foi ordenado algo, eles pegam contra o Senhor, e agora eles fazem aquilo que foi ordenado. Isso acontece depois que Deus se revela misericordiosamente e Deus dá os mínimos detalhes da construção do tabernáculo. Irmãos, tem um autor que eu gosto muito da forma como ele escreve, eu gosto muito daquilo que ele pretende escrever na vida, que é sobre aconselhamento bíblico, é uma área que eu gosto muito. O nome dele é o pastor Jay Adams, ele morreu ano passado, americano. E aconselho todos os livros dele, você pode ler sem dúvida. É um pastor que é espelho para a gente no aconselhamento. Ele pastoreou várias igrejas nos Estados Unidos, mas ele ficou conhecido como o pai do aconselhamento moderno, né, vamos dizer assim. Um homem de Deus. E aí, irmãos, ele costuma dizer em seus livros, uma frase que é bem interessante, que diz assim, que todo coração idólatra, melhor dizendo, que todo coração é idólatra, e toda idolatria exige sacrifício. Irmãos, essa frase é impactante, porque é uma verdade. Todo coração é idólatra, nós fomos formados assim, isso é bíblico, né? Todo ser humano ele tem uma tendência a adorar. E por pecado não a Deus mais, né? Ao seu próprio Deus ou a outros deuses criados. Mas todo coração, ele tem inclinação à adoração. Todo coração é adorador. E todo Deus exige um sacrifício. É interessante porque o sacrifício que o Deus verdadeiro exigiu não foi nosso. Foi do seu próprio Filho, por nós, por mim e por você. E isso é maravilhoso, isso é graça. Ele vai dizer, vai morrer alguém, o sacrifício que eu exijo para a adoração é morrer alguém no lugar de vocês não vão precisar se sacrificar. Mas os deuses criados pelo nosso próprio coração, ou deuses criados, ou qualquer outro tipo de Deus criado, ele exige sacrifícios, e não do seu filho, mas de vocês, de nós. Ele exige sacrifício da nossa vida. Por exemplo, se o seu Deus é um Deus criado que seja o trabalho, por exemplo, ele exige como sacrifício talvez a sua família.
e você sacrifica a sua família, porque está trabalhando. Não um trabalho equilibrado, mas um trabalho que consuma todo o seu tempo, a ponto de você sacrificar o convívio e a comunhão com a sua família. Se for a família o seu Deus, talvez ele exija a morte do Deus verdadeiro como sacrifício. Se for o dinheiro, talvez exija a comunhão com as pessoas, mas todo Deus exige um sacrifício. Todo Deus criado exige o seu sacrifício. Isso consome as pessoas. A libertação que Cristo traz é exatamente essa ao nosso coração. É nos libertar dos sacrifícios feitos a outros deuses. É isso que é o pecado. Isso que é a idolatria. Isso que quebra a lei do Senhor. E Cristo vem para quebrar exatamente isso também. Então Deus exige sacrifício, seja ele criado ou seja você mesmo, o seu próprio Deus. Você exige sacrifício. O mundo hoje é criado para fazer com que você se sacrifique. Percebeu como as mensagens são ditas na mídia, como as coisas são... Eu vi uma mensagem que diz assim, uma das redes sociais, que diz assim: enquanto os outros estão saindo para se divertir, você está passando, alguma coisa assim, né, irmãos? Você está passando a noite estudando. Enquanto os outros estão tomando banho de piscina, você está fazendo isso. Enquanto os outros estão fazendo isso, você está fazendo aquilo. Porque isso é para você passar no vestibular, né? Aí tem uma outra mensagem que vai contra isso, vai dizer assim, também secular, né? Vai dizer assim, enquanto os outros estão tomando banho de piscina, eu vou quando possível. Enquanto os outros estão fazendo, eu vou se eu quiser e se eu puder. E vai contradizer isso, porque nós somos dados aos sacrifícios o tempo todo. A concorrência que existe nesse mundo nos faz muitas vezes sacrificar aquilo que não deveria ser sacrificado. Na correria que o mundo nos impõe, muitas vezes a gente sacrifica o próprio Deus no nosso dia a dia. Mas, irmãos, quando nós olhamos para o nosso texto, no capítulo 16, a divisão é feita da seguinte forma. No versículo 8 até o versículo 19, ele fala das cortinas do tabernáculo. Depois a coberta de peles e as tábuas, né? E do versículo, quando fala da cortina de pele, e das cobertas de pele, melhor dizendo, e as tábuas, vai lá do versículo 20 ao 34. E do 35 ao 38, o véu e as colunas. Essa que é a divisão, né, no texto. Perceba que aqui ele vai mostrar que o tabernáculo é uma forma de proteção ao povo de Deus, ao povo de Israel. De forma que, da forma como é colocada as informações, da forma como é revestido todo o tabernáculo. Veja, ele vai repetir por várias vezes, são 50, são retorcidos, são colocados por cima, há toda uma proteção aqui sendo envolvida no tabernáculo. E tudo isso caminha para um princípio. E o princípio aqui, nós vamos ver aqui no versículo 13, que todos se faziam um. Vamos ver lá no versículo 13. No capítulo 16. Essa é a grande tese do capítulo, né? Do tabernáculo aqui. Diz assim: fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma a outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Esse é o grande princípio aqui, a grande tese do texto, né? O objetivo era um todo, era uma única peça. Veja, não havia nas peças separadas valor nenhum que não seja financeiro, né? Vamos dizer assim. Não havia delas separadas, mas quando se juntavam, se formava um todo, aí havia um aspecto de proteção, havia um aspecto que Deus caminhava com o seu povo, porque, veja, antes do capítulo 13, eles fizeram 50 colchetes de ouro, eram as argolas, né? E eles levavam o tabernáculo, era algo móvel, Deus caminhava com o seu povo, eles se faziam um, tudo é composto. Veja, até o ser humano é assim, né? As coisas, os órgãos, tudo é composto para que se faça um ser humano, a corpo e a alma para que se faça um ser humano. Todas as peças aqui, elas se encaixavam para que se fizesse um tabernáculo. João Calvino, ele é comentando, quando ele trata sobre
os anjos, né, que Deus mandou fazer seu propiciatório, porque na Arca da Aliança o propiciatório é a tampa, né, que vai tampar exatamente a Arca da Aliança. E sobre a Arca da Aliança foi feita, a ordenança de Deus foi que fossem feitos 2 anjos, um de frente para o outro. E aí alguns vão levantar, a própria Igreja Católica vai levantar e argumentar dizendo, mas veja, está vendo? O próprio Deus ordenou a adoração a anjos. Ele colocou 2 anjos lá no propiciatório. E Calvino vai dizer assim, tipo trazendo uma idolatria para o tabernáculo, né? Dando margem a imagens que fossem adoradas, por exemplo. E a Calvino vai dizer que até as imagens dos anjos, dos 2 anjos ali, foram colocadas no local que quase ninguém tinha acesso, para que não fosse mal interpretado e adorado. Somente um sumo sacerdote entraria ali, né, que ele estivesse vivo, para que não se configurasse em adoração estranha. Não havia ordenança para isso. Isso era uma criação do coração pecaminoso dessas pessoas. Perceba que o tabernáculo ele representa o guia de Israel, não só a segurança, mas o guia, como eu disse, né, a proteção de Israel, a presença de Deus no meio do povo, no meio de Israel. O caráter de como é construído os materiais aqui, como eu disse, as argolas, os postes, a forma como eles são construídos, eram colocados, revelam que Deus andava junto com o seu povo. Deus ele não era um ser inerte, que fica parado, mas ele caminhava com o seu povo. Caminhava. E o princípio aqui é exatamente do Deus Emanuel. É o Deus conosco. Caminha com o seu povo, ele anda com o seu povo. Irmãos, esse é o nosso Deus. Não mudou muita coisa, né? Quer dizer, mudou muita coisa, mas o princípio continua nos dias de hoje. Veja, por exemplo, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 25, versículo 8. Trazer algumas informações a mais. Veja o que é que diz, ó. De Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Como é que Deus habita no meio do povo? Através do santuário. Deus ele não habita no meio do pecado. O santuário é o que significa a palavra, né? Era um lugar separado, era um lugar onde Deus ele não ia se misturar com o pecado. Era um lugar separado de santidade. Lembre-se que Deus disse a Moisés depois do bezerro de ouro, né? Eu não posso mais andar com vocês. Eu vou mandar um anjo para ir com vocês, mas eu não vou com vocês até a terra prometida. Por isso que Moisés se derrama, eu já falei isso aqui, né? Se derrama dentro de Deus. Ele diz, mas Senhor, se o Senhor não for conosco, é melhor que nós fiquemos aqui no deserto. Deus diz, eu não posso andar com vocês, porque se eu andar com vocês, vocês serão fulminados por mim. Porque eu não habito em meio ao pecado e vocês criaram o meu. Eu não ando no meio da iniquidade, né? O santuário é isso, irmãos. Mostra que Deus é santo e aqueles que se relacionam com Ele devem também ser santos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que esse versículo ele nos diz uma verdade, aparentemente ele parece que nos coloca numa condição impossível de se chegar. Porque se Deus não habita no meio do pecado, logo nós somos pecadores, logo Deus não habita em nosso meio. Mas não acaba aí, né, a narrativa, nem o texto. Lembre-se, por exemplo, da narrativa de Adão, né? Quando diz, o Senhor andava na viração do dia. Como se, ali dá a entender como se fosse o final do dia, né? O final da tarde ali, o início da noite. E Deus está presente ali no jardim. Aí vem o pecado, né? Adão e Eva, eles pecam contra o Senhor. Deus coloca um anjo, na verdade antes eles são expulsos da presença do Senhor, né? Eles são condenados e eles são expulsos da presença do Senhor, e Deus coloca um anjo que vai guardar o jardim para que eles não pudessem fazer o caminho de volta. Aí a pergunta como voltar ao jardim? Como fazer o caminho de volta ao jardim? E não ser pego pelo anjo que estava prestes a matar pecador que quisesse voltar para o jardim. É um anjo com uma espada reluzente, né? Vai dizer o texto. Então, como é que eles poderiam voltar para o jardim
lugar da presença de Deus, sem que o anjo os matasse. E aí, o mesmo anjo, por exemplo, que matou os primogênitos lá no Egito, né? Aqueles que, na Páscoa, aqueles que não tivessem os umbrais da porta manchados de sangue, sangue do cordeiro, sacrificado, o anjo da morte entraria na sua casa e mataria os primogênitos. Como é que nós podemos voltar a esse jardim sem que esse anjo, com essa espada reluzente, não nos mate? Ser fulminado, né? Como se chegar a Deus, sendo você e eu pecador, sem ser fulminado. Aí você chega em Levítico, no sistema do sacrifício. Aí diz assim, no capítulo 3: e você fará sacrifício ao Senhor, para que aquele que ofereça seja aceito diante de Deus. Então está aqui o segredo. Como eu sou considerado santo diante de Deus? Através do sacrifício. Se não for por meio do sacrifício, você e eu não somos aceitos diante de Deus. Ou seja, a única forma que eu e você entrar na presença do Senhor, comungar com o Senhor, acessar o seu santuário, sem ser morto, mesmo sendo pecadores, somente se eu e você fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há caminho de volta ao jardim sem sangue. Alguém deve morrer. O anjo precisava matar alguém. Sem sacrifício, sem Cristo, é impossível adorar a Deus. Aqui é o ponto, irmãos. É impossível. Mas veja lá o que ele diz no capítulo 25 de Êxodo. Nós lemos o versículo 8. Veja o que ele diz em seguida, versículo 9. 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A única forma de adoração é por meio de Cristo, da forma como Deus ordenou. Ele usa a expressão aqui, irmãos, tabernáculo. Significa exatamente isso, a habitação. Literalmente, no original, tabernáculo significa a habitação. João ele vai trazer no próprio livro, né, no próprio Evangelho, esse entendimento de tabernáculo e habitação. E quando Cristo ele nasce, quando o próprio Deus encarna, ele vai tabernacular. Essa é a palavra, né? Ele vai tabernacular no meio do povo. Irmãos, esse princípio é maravilhoso. Já não é um tabernáculo criado por mãos humanas, mas é um tabernáculo agora dado pelo próprio Deus. É Deus. Ele tabernaculou, ele fez morada com o seu povo. Se nós formos mais para frente, no capítulo 29 de Êxodo, veja lá o versículo 44. Diz assim, 29, 44. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, e também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdote. A palavra usada aqui já não é mais tabernáculo, mas é tenda. E tenda significa algo que é portátil, algo que você faz, mas pode desmontar e levar para outro lugar. Veja que as coisas vão se aprimorando aqui. Tabernáculo era algo mais difícil de ser levado, a tenda é algo mais fácil, algo mais móvel, você desmonta e leva. Aquilo que é levado para o seu povo, só que chamado de a tenda da congregação, porque exatamente é o lugar onde o povo ia se encontrar com o Senhor, se encontrar com Deus. Isso tudo mostra, irmãos, que tudo ali era de forma parcial, né? Nós conhecemos a plenitude hoje. O sumo sacerdote ele tomava o nosso lugar e se fazia mediador entre o povo e Deus. Era assim que acontecia. No capítulo 38, se nós formos mais para frente, passando o nosso texto, veja lá comigo, no versículo 21.
Veja o que é que diz. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho. Capítulo 38, versículo 21. Agora Deus vai chamar de... Moisés vai escrever tabernáculo do testemunho. Vê como está sendo construído aqui o lugar e como se dá a adoração a Deus, irmãos. Agora Deus vai chamar de tabernáculo do testemunho. E essa expressão nos remonta à lei do Senhor, aquela que é dada a Moisés. Lá dentro estava a palavra de Deus. Perceba que como é que estrutura então o tabernáculo? É um lugar onde Deus habita, e é um lugar santo, um santuário separado. É onde Ele habita em nosso meio. É um tabernáculo, tabernaculouro, né? É um lugar que aponta que Deus anda junto com o seu povo, pois também é uma tenda, que é desmontável e elevado, caminha junto com o seu povo. E é um lugar que mostra que nós nos encontramos com o Senhor. É um lugar que aponta para aquilo que nós ouvimos do Senhor. Veja, é lá que a sua palavra é dita, é lá que a sua palavra é pregada, é o lugar onde ouvimos a voz de Deus. O tabernáculo é isso tudo, irmãos. É a habitação de Deus santa, é o lugar onde Deus habita no meio do povo, é um lugar que é móvel, que caminha junto com o povo, e é o lugar onde ouvimos a voz de Deus. Dessa maneira, irmãos, toda a construção desse tabernáculo, os detalhes dele, cada ponto aqui, que forma um só, mostra a gloriosa verdade de que Deus em Cristo, habitando no meio do seu povo, como está revelado no Novo Testamento, aponta também para a verdade que Deus, por meio do seu Espírito, habita no meio da sua igreja, habita em você, habita em mim, e nós somos santuários do Senhor, o templo do Senhor, a habitação de Deus. Veja como é uma linguagem que forma um todo, as partes que não fazem sentido sozinhas, mas quando juntas, mostra a grandiosidade desse Deus e a perfeição em Cristo. O texto que resume isso, eu peço para os irmãos abrirem, está chegando perto do fim, no livro de Hebreus, irmãos. Vamos para lá. Capítulo 10. E nós vamos ver esse texto, irmãos, e eu vou dividir em duas partes aqui. Nós vamos ler do versículo 13 ao 18 e depois do 19 ao 25. Veja como o texto é magnífico. Diz assim, versículo 3, capítulo 10 de Hebreus. Entretanto, nesses sacrifícios, fazer-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, ante um corpo me formaste. Não te deleitasse em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, de oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Bem, irmãos, aqui Deus está estabelecendo, aqui o autor estabelece claramente como se chegar a Deus, né? Só por meio do sacrifício de Jesus Cristo.
E aí, a partir do versículo 19, agora ele vai dizer: como eu devo adorar a Deus e que isso me faz a fazer. Qual é a consequência da adoração a Deus? Veja lá. Versículo 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, isso aí, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Veja, houve um sacrifício, agora com intrepidez ele entra no Santo dos Santos, com as suas mãos sujas de sangue. Só assim ele pode entrar. Ele continua, versículo 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros. Qual é a consequência disso, né? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, irmãos, isso resume dizer que Deus é santo e não tem ninguém que se aproxime dele se antes não tiver as suas mãos sujas pelo sangue do Cordeiro. Se Deus não derramar o sangue por você, nem por mim, é impossível nós nos aproximarmos de Deus. É impossível. Na nossa sabedoria, na nossa inteligência, na nossa soberba, nosso coração pecaminoso, ninguém consegue se aproximar de Deus. Eu volto a dizer, né? Isso não quer dizer que isso cria uma distância entre o homem e Deus, que Deus é santo, o homem é pecador, mas ao mesmo tempo é apresentado a graça, aquilo que faz unir o homem a Deus novamente, a volta ao jardim, não ser morto pelo anjo, é o sangue de Jesus Cristo. Irmãos, é como se nós chegássemos diante do tribunal, né? Do trono branco, e nós mostrássemos as mãos a Deus, e Ele visse nas nossas mãos o sangue de Jesus Cristo. Ele vai dizer: entra, a morada está feita. Mesmo sendo pecador, você é justo. Mesmo sendo pecador, você é santo. E eu habito no meio dos santos. Você está convidado para a minha casa. Mas quando é chegado um homem cujo nas suas mãos estão os seus próprios sacrifícios, o seu próprio sangue, como de Judas, as suas próprias intenções e motivações, vai dizer que jamais eu o conheci. Eu não habito nesse meio. Você se salvou, você se justificou, você não precisa de mim. Ande sozinho, assim como Caim. Irmãos, que texto magnífico, né? Por meio de Cristo, e só Cristo para me tornar santo, né? Quando eu me aproximo do Senhor, por meio de Cristo, eu agora posso adorá-lo em espírito e em verdade. Veja, já não há mais superstições, já não há mais imaginações, porque eu adoro como está prescrito na sua palavra. E quando eu saio da igreja, irmãos, e o texto de Hebreus vai dizer isso claro, né? Qual a consequência disso? Eu adoro a Deus amando aos outros, né? E também fazendo as boas obras. Que texto magnífico, né? E aqui ficam algumas implicações para a gente encerrar. Porque, irmãos, adorar a Deus no domingo é maravilhoso. E talvez não seja a parte mais difícil, né? Apesar que tem tanta gente adorando de forma errada, né? Mas adorar a Deus na segunda, na terça, na quarta, até o sábado, talvez seja mais complicado. Porque é aí quando nós criamos outros deuses. É aí quando nós não suportamos amar os outros. A implicação da adoração a Deus, da forma como Deus prescreve, do sacrifício de Jesus Cristo, nos faz adorá-lo da forma certa no domingo, mas também no resto da semana, irmão. E nós fazemos isso amando aos outros. Veja o que o texto diz, né? Amando aos outros. Versículo 24. Estimularmos o amor e também as boas obras.
é exalando o bom perfume de Cristo, no amor e nas boas obras, que nós adoramos também a Deus. Então, irmãos, para a igreja, a pergunta é: como temos adorado ao Senhor? Será que temos adorado com o nosso coração, de forma sincera e verdadeira, em espírito e verdade? Irmãos, devemos sim, como igreja, ser zelosos na adoração, para que Deus seja glorificado na nossa vida. A forma como adoramos diz muito quem é o nosso Deus. A implicação para os pais, e aqui não tem nenhum, mas para os futuros, né? Que terão vários. A informação que eu faço: você deve ensinar o seu filho e as mães, né? Pais e mães. Você deve ensinar o seu filho como Deus prescreve na palavra, como adorá-lo. Você deve inculcar na sua mente a verdadeira adoração. Você deve ensinar, ler, orar com os seus filhos. Você deve mostrar a importância de cultuar a Deus aos seus filhos, mas mostrar também a importância de como amar o próximo e fazer boas obras. Os pais são chamados a ensinar, a orientar seus filhos como devem adorar a Deus, amar o próximo, fazer boas obras, a forma certa, a forma prescrita. Mostrar que a palavra de Deus é regra, é lei, é prática. Isso é adoração. Aos casados, a pergunta que eu faço é: será que nós temos orado com a nossa esposa? Será que temos tido um relacionamento harmônico com ela? Ou a esposa com o marido? Como o Senhor nos ensina através do relacionamento dele com a Trindade, por exemplo. Eu sei que o nível é muito alto, né, para se chegar lá, mas é um exemplo a buscar. Temos ensinado os cônjuges uns aos outros, com as nossas ações, com as nossas palavras, como amar ao próximo, como ter misericórdia, como auxiliar os necessitados, como ser piedosos. E isso demonstra o Deus que nós adoramos. Aqueles que namoram, né? Será que temos demonstrado a nossa santidade no nosso namoro? Tendo em vista que adoramos um Deus santíssimo, temos respeitado os limites que a palavra de Deus nos impõe. Nós devemos glorificar a Deus também nesse tipo de relacionamento. Irmãos, tudo isso eu falo para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Porque o tabernáculo, ele é móvel e ele vai comigo no casamento, ele vai comigo no meu trabalho, ele vai comigo no relacionamento que eu tenho com a minha esposa e com o meu marido, ele vai comigo no relacionamento que eu tenho com meus filhos, ele vai comigo no meu namoro, seja lá onde eu estiver, ele habita em mim. Por isso devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo e nós somos santos através de Cristo Jesus. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, por esta palavra. Louvamos o Teu nome porque o Senhor fala aos nossos corações, que o Senhor ensina as nossas mentes, porque o Senhor nos molda através da Tua palavra. O nosso pedido, Deus, é que essa palavra seja plantada no coração e venha dar fruto semanalmente, Deus, que nós não possamos esquecer dessa palavra, dessas instruções, desses ensinamentos, que com o auxílio do Teu Espírito possamos praticá-las para a honra e para a glória do Senhor, nosso Salvador. É em nome dele que nós oramos. Amém.